Salve Maria! Hoje vamos falar sobre a entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que nós comemoramos ontem. O padre Luiz Claude Filion, no seu livro Jesus Cristo segundo os Evangelhos, ele nos dá alguns dados muito interessantes que convém focalizar aqui. Em primeiro lugar, ele acentua: Nosso Senhor Jesus Cristo, antes da paixão, precisava tornar claro que ele era o Rei Messias. Então, a entrada triunfal em Jerusalém foi pensada, foi planejada, foi calculada, em função, inclusive, dos partidos que dominavam a Palestina, dominavam a Judeia. Quais eram esses partidos? Os fariseus, os saduceus e os herodianos. A Judeia, como nós sabemos, constituía mais ou menos o antigo reino de Judá. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os letrados. A região de cima era a Galileia, predominantemente agrícola, povo mais simples, onde inclusive Nosso Senhor Jesus Cristo usava uma linguagem mais acessível. E no centro, a Samaria, como todos sabemos, com muita miscigenação, os pagãos também. O segundo motivo que nos dá o padre Filion é que, como Nosso Senhor Jesus Cristo ia entrar na paixão, ia ser profundamente humilhado, era necessário que ele mostrasse ao povo judeu que ele estava se imolando por livre e espontânea vontade. Nós podemos acrescentar aqui um outro ponto, é que Nosso Senhor Jesus Cristo precisava dar ao mundo, aos reis, a todos nós, a lição de ter um poder, de ser um Messias rei, totalmente voltado para Deus, para o Padre Eterno. O padre Filion mostra que nesse triunfo de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, ele sabia perfeitamente a respeito dos partidos que havia, os partidos predominantes, ou os partidos dominantes, o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, que já estavam bem mais deteriorados, nem sequer acreditavam mais na ressurreição dos corpos, não acreditavam mais nem nos anjos. E havia também o poder dos herodianos, evidentemente, muito chegados a Herodes. Era um partido predominantemente político. Nosso Senhor conhecia perfeitamente bem o terreno aonde ele estava pisando. E ele queria então que alguns dias antes da paixão, na festa de Jerusalém, a grande festa, ele fosse glorificado. Ele saiu de Betânia, passa por mais uma aldeia e, como diz o Evangelho, ali já dá ordem a 2 discípulos, vão até a aldeia próxima, vão encontrar essa jumenta com o jumentinho, desatem e tragam. Se alguém perguntar, diga: o Senhor precisa. É interessante também acrescentar aqui o que nos conta a reflexão do padre William Frederick Faber, porque ele diz: Nosso Senhor Jesus Cristo era filho de Maria, chefe da igreja, sacerdote, profeta, rei, senhor de todas as coisas temporais e juiz dos anjos e dos homens. Então, quando Nosso Senhor manda que os apóstolos peguem a jumenta, ele estava também exercendo um direito de propriedade. Ele é senhor de todas as coisas. Nós sabemos também pelo Evangelho que esta entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo havia sido preparada pelo precursor, por São João Batista. São João Batista, que veio, segundo o profeta Isaías, para aplainar os caminhos do Senhor, preencher os vales, aplainar os montes, orgulho e sensualidade. São João Batista, que convidava à penitência, e o padre Filion explica isso. Esse convite à penitência é o convite à mudança de vida, é a metanoia, a mudança de vida. São João Batista também é aquele que desmascara a estrutura judaica. O que quer dizer isso? É que com o correr do tempo, os fariseus e tinham cada vez mais sobrecarregado a lei. Nosso Senhor vai falar isso, né? Vós cobrais o imposto do cominho, da hortelã, do coentro, e esqueceis os preceitos mais altos da lei.
Nosso Senhor precisava desmascarar aquela estrutura judaica que já não mais procurava o Messias Redentor. Prova disso, quando os reis magos chegam a Jerusalém e Herodes manda consultar os doutores da lei, o Messias nascerá em Belém de Judá. Quais são os doutores da lei, ou os escribas, ou os sacerdotes, ou pessoas, portanto, do Sinédrio, que seguiram a comitiva dos magos para procurar o Messias? O segundo ponto agora que eu quero tratar é isso, é a noção falsa do Messias, adulterada do Messias, que foi se implantando em Israel. Aquele Messias que ia libertá-los do jugo dos romanos. Aquele Messias, portanto, libertador. Nosso Senhor ia libertar, Nosso Senhor disse a libertação dele é a redenção do gênero humano. Então, essa libertação meramente humana que eles queriam, Nosso Senhor veio para fazer a libertação, vamos dizer assim, a plenitude da libertação, abrir as portas dos céus, remir o gênero humano. Nosso Senhor precisava de um terceiro ponto, também segundo as anotações do padre Filion. Ele precisava mostrar durante as suas pregações que ele era o homem-deus. E ele foi afirmando isto ponto por ponto, que ele era o Filho de Deus, que ele tinha o poder de perdoar os pecados. Lembram-se daquela passagem? O que é mais fácil? Dizer a esse homem, levanta-te e anda, ou os teus pecados te são perdoados? Vejam a frase. Para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, ou seja, Filho de Deus. Eu te digo, toma a tua enxerga e vai. Nosso Senhor vai reafirmar a condição de Filho de Deus de uma maneira clara, quando ele é inquirido por Anás e Caifás, ali já no tribunal da paixão. Eu te conjuro, diz Anás ou Caifás, já não me lembro. Eu te conjuro, pelo Deus verdadeiro, que digais se tu és o Messias, o Filho de Deus. E Nosso Senhor diz, sou, quando vires o Filho do Homem, em pompa e majestade. Então Nosso Senhor afirmou. Os 3 pontos. Ele veio para mostrar que o Messias era esse libertador muito mais amplo, que é o libertador do homem, subjugado ao demônio. Era o redentor da humanidade. O segundo ponto que ele veio mostrar é que a estrutura judaica tinha se corrompido. Mais uma prova eu dou aqui. Quem estava esperando o Messias? Nossa Senhora, São José, Simeão, Ana, os pais de São João Batista, mas alguns outros. É tanto que, quando São João, terceiro aspecto da missão de São João Batista, que era apontar o Cordeiro de Deus. Então, mas no fim da sua missão, ele veio ao Senhor passar e diz para os 2 discípulos, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Aqueles 2 discípulos eram quem? André e João. E a partir daquela hora, André e João começaram a seguir o Messias. E foram logo avisar a Pedro e a Tiago. Então, espero ter mostrado que nosso Senhor Jesus Cristo, o triunfo de Jerusalém, foi um triunfo pensado, querido por ele, e que era necessário, antes da paixão, que ele fosse glorificado como Rei Messias. Nossa Senhora guarde a todos, nos prepare para essa Semana Santa. Salve Maria.